Convido para fazer parte da mesa diretora o senhor Sandro Tarzan, secretário das Parcerias Público-Privadas de Santa Catarina, o qual irá discorrer sobre parcerias público-privadas e legislação municipal. Eu agradeço ao vereador José Osório pelo requerimento e o senhor fique à vontade para fazer uso daqui ou da tribuna, como queira. Pode ser da tribuna, sim. Muito obrigada. Senhora presidente, vereadora Natália Lúcia Petri, senhor prefeito municipal, Dieter Jansen, senhores vereadores, aqui junto conosco, nos acompanhando, o Beto e o Cristiano Graffi, o Leco, senhoras e senhores, e quero fazer já um agradecimento ao vereador José Osório Dávila, popular Zé da Farmácia, que fez o requerimento para que eu hoje aqui estivesse na qualidade de secretário executivo de parcerias público-privadas do Estado de Santa Catarina, do governo João Raimundo Colombo e Eduardo, para fazer uma pequena explanação singela. Não tenho a pretensão de vir aqui no município pujante como é Jaraguá do Sul, não tenho a pretensão de vir aqui como um professor e falar sobre parcerias público-privadas, visto que meu conhecimento também é um pouco limitado, pela vastidão de informações que traz esta ferramenta tão importante que são as parcerias público-privadas, que começaram na Inglaterra há pouco tempo atrás ainda, em 1992, e lá na Inglaterra chegou-se em um determinado período em que 60% de todos os investimentos da área pública daquele país eram feitos através de parcerias público-privadas. E as parcerias público-privadas nada mais são do que concessões públicas, que se rege através, aqui no Brasil, através da Lei 8987, da Lei de Concessões, e nada mais são do que contratos administrativos de concessões nas modalidades patrocinada e administrativa. E a modalidade patrocinada é a modalidade aquela em que, além das tarifas que são cobradas do usuário, a administração pública, através de uma prestação pecuniária, complementa para que se satisfaça o contrato em si em relação a esta modalidade que é a modalidade de concessão patrocinada, que é no caso de um pedágio de rodovia em que, isso como exemplo, seria um pedágio de rodovia em que teriam poucos carros passando, no caso, e que o governo teria que aportar algum recurso para que complementasse e pudesse trazer o equilíbrio financeiro do contrato. E a concessão administrativa, que é a concessão em que a administração pública tem por obrigação esse tipo de prestação de serviços, que sejam nas mais diversas áreas, tais como da saúde, da educação, enfim, em várias áreas. Seriam, no caso, como exemplo, a construção de um hospital, através de parceria público-privada, em que, além da construção, o parceiro privado também entrariam com todos os equipamentos daquele referido hospital e a administração pública remuneraria este parceiro privado durante um certo período de tempo.
As parcerias público-privadas têm alguns requisitos, dentre eles, em que são contratos de que tem que serem de, no mínimo, 20 milhões de reais. E por isso que Jaraguá do Sul é um município que tem essas condições, reúne essas condições de se fazer aqui, em alguma área, as concessões, tanto administrativa quanto patrocinada. E também que tem um período de duração de 5 a 35 anos, podendo ser prorrogadas. Mas, como eu falei, que é uma matéria bastante extensa, já com uma gama jurídica bastante ampla, tem várias situações acontecendo, e aqui no Brasil, a nossa lei 11.079, que foi criada em 2004, né, já trouxe várias parcerias a nível de vários estados da Federação Brasileira. Santa Catarina foi o segundo estado a produzir a lei de PPP do Brasil. E, infelizmente, até então, não temos nenhuma parceria público-privada feita aqui no nosso estado, e até visto que o estado de Santa Catarina sempre teve, graças também a gestões que tivemos de vários outros governadores, Santa Catarina, ainda perto da crise mundial e nacional, ainda se encontra numa situação, não digo cômoda, mas numa situação ainda muito melhor do que outros estados da federação, e que teve recursos, né, para investir em várias áreas que são necessárias aqui no nosso estado de Santa Catarina. E o nosso estado, é claro, infelizmente, né, prefeito, tem passado muitos problemas, né, principalmente, né, em relação a enchentes, né, em vários outros municípios nossos, não só aqui em Jaraguá do Sul, mas a gente tem visto que, corriqueiramente, nós temos se deparado com esses problemas, né? O governador Raimundo Colombo tem sido, né, um grande parceiro, a gente tem visto o seu trabalho a nível de estado, você terminando de fazer algumas obras e parcerias importantes em relação a situações de uma enchente, logo em seguida vem outra, e a situação vai cada vez mais se agravando, e é realmente muito preocupante, mas o povo catarinense é um povo pujante e trabalhador, que eu tenho certeza absoluta que também com a participação, né, dos nossos vereadores, das nossas vereadoras, enfim, de toda a comunidade, nós haveremos de cada vez mais dar a volta por cima em todos esses problemas que estão assolando o nosso estado de Santa Catarina. Mas voltando às parcerias público-privadas, eu, na verdade, venho aqui hoje, senhora presidente, senhores vereadores, senhor prefeito, venho aqui na condição de secretário executivo de parcerias público-privadas do nosso estado, principalmente para provocar, vereador José, para provocar o poder legislativo deste município, o próprio executivo aqui hoje, agradecendo a presença do prefeito municipal, provocar para que se utilize, para que nós se utilizemos deste tipo de ferramenta importante em que a iniciativa privada, juntamente com a administração pública, pode trazer benefícios através das parcerias, trazer benefícios à nossa comunidade. Várias coisas, como eu disse anteriormente, têm acontecido em relação a mudanças de lei, da lei, né? Por exemplo, nós temos a Lei 12.766 de 2012, que trouxe uma inovação importante, que é de que a administração pública poderá fazer aporte de investimentos já no início do contrato, fazendo com que esse contrato tenha melhores condições de avançar, inclusive em relação até financiamentos, favorecendo, assim, a construção dessas parcerias. E também uma inovação importante que aconteceu agora neste ano ainda, em abril, que é o decreto 8.428,
que versa sobre as propostas de manifestação de interesse, que tinha uma discussão muito grande lá atrás em relação a 11.079, em que se poder-se-ia a iniciativa privada fazer as propostas de manifestação de interesse. Existia uma discussão muito grande que somente a administração pública poderia lançar as PMIs. E, através desse decreto 8.428, ficou bem claro que a própria iniciativa privada, vislumbrando uma situação importante, interessante e de necessidade à comunidade, pode, ela sim, fazer uma proposta de manifestação de interesse através de anteprojetos, enfim, que venha provocar a própria administração pública para se fazer uma parceria público-privada. Então, várias coisas importantes estão acontecendo, e aqui no município de Jaraguá do Sul, né, tivemos até informações que algumas tratativas já aconteceram em relação à iluminação pública, que vejo que está acontecendo, por exemplo, em São Paulo, em municípios, prefeito de Minas Gerais, tem-se feito consórcio de municípios e, através desses consórcios de municípios, se fazendo parceria público-privada para fazer contratos em relação à iluminação pública desses vários municípios, num contrato só de parceria. Então, é realmente uma ferramenta muito importante e que tem que ter várias situações jurídicas, dentre elas também, que é muito importante, é o fundo garantidor, que vai dar segurança à iniciativa privada para se fazer uma parceria. E eu, na qualidade de secretário executivo de PPP, tenho a função precípua de analisar esses projetos, de ver a documentação, de poder dar um suporte técnico e junto ao conselho gestor, conselho este que, através da mudança de uma lei que está acontecendo hoje no estado de Santa Catarina, em que o presidente do conselho gestor vai passar a ser o secretário de planejamento, juntamente com a Secretaria da Casa Civil, com a Secretaria da Fazenda, com a Procuradoria-Geral do Estado, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, compõe-se aí o Conselho Gestor, este sim, que depois de se passar da Secretaria Executiva de PP, vai fazer toda a análise e também vai votar e decidir em relação ao interesse da administração pública de tocar para frente determinado projeto para que se faça contrato, através de licitação, enfim, tudo diante do arcabouço jurídico que nós temos aqui no país. Então, mais uma vez agradeço, né, e me coloco à disposição em relação a esta modalidade, essas modalidades importantes de concessão pública, que são as concessões administrativas e patrocinadas. E me coloco, né, e agradeço, né, mais uma vez ao vereador Zé da Farmácia, né, de poder estar aqui no dia de hoje, poder trazer um pouco de informação em relação à parceria público-privada no nosso país. Então, me coloco à disposição da nossa presidente, dos nossos vereadores e do senhor prefeito. Ok. Vereador José Osório, como proponente, o senhor pode, por favor, fazer as suas colocações. Senhora presidente, senhores vereadores, munícipe que nos acompanha nessa tarde de hoje, obrigado, prefeito, por atender o convite desse vereador. E também quero agradecer ao senhor Sandro Tarzan, ex-deputado e secretário hoje do governo do Estado. Eu estava ali
presidente e prefeito conversando antes da sessão, e nas conversações o senhor Sandro Tarzan e os seus assessores me colocaram que a lei da PPP, que é a iluminação pública de LED, esse projeto, senhor prefeito, segundo ele, está na mão do senhor Rony Boss. Então, eu gostaria, se o senhor prefeito tem alguns conhecimentos que possa explanar para nós sobre esse projeto de iluminação pública de LED. Sim. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador José Osório, secretário Sandro, sim, nós temos interesse, né, o município de Jaraguá do Sul tem interesse nas duas linhas. Nós já trocamos 500 lâmpadas na área central e a ideia é que o município todo tenha a iluminação em LED, tem uma durabilidade de 10 anos, ecologicamente correto, a própria economia paga o investimento, que não tem a linha de financiamento para o município pegar um financiamento para fazer essa troca e com a economia pagar. Então, por isso, da importância de sim ter um parceiro privado que faça essa substituição e com a economia se remunere por esse investimento. Então, esse é um caminho. Embora essas primeiras lâmpadas nós investimos com recurso do próprio município, né, que é da TIP. E na questão do lixo, ontem nós tivemos uma reunião com os prefeitos da microrregião, 7 municípios, e o município de Jaraguá do Sul tem em torno de 100 toneladas por dia de lixo, e hoje o município desembolsa para essa conta, em torno de, está previsto no orçamento para o ano que vem, 18.750.000, é um valor muito alto. Por ano? Por ano. E esse é um valor bastante alto, lógico que aí tem limpeza das vias, tem mais valores, mas nessa conta mais pesada é a destinação, e o transbordo e a coleta, né? E, enfim, a ideia, existe um edital pronto já, vereador José Osório, e ontem, então, foi levado para os demais prefeitos para que a gente faça, nós temos já um consórcio dos municípios da Anvale, e através do consórcio, então, se faça o edital, chamando a empresa, os interessados, em dar a destinação correta ambientalmente, né, que atenda aí as questões da lei ambiental, enfim, e que nos dê também um retorno na questão financeira, já que hoje essa conta ainda é deficitária para o município. Nós não conseguimos recolher, através das cobranças que os munícipes pagam, né, hoje no carnê de IPTU, não supre o valor do investimento. Então, o município, nessa nova modalidade, essa empresa quando vence, a empresa que for vencer o edital que está sendo preparado através desse consórcio, ela não impactaria para o município, a ideia é que não impactasse para o município, em termos financeiros, teria uma vantagem, que estaríamos parcelando em 12 vezes, hoje a pessoa paga junto com o IPTU à vista, né, para a prefeitura, então estaria parcelando, e também para o município não teria maiores valores, e nós, inclusive, talvez conseguimos fazer com que não precisaríamos mais aportar recurso anualmente, né? Então, essas duas linhas existem, já foi visitado algumas opções de queima, de lixo, inclusive dos motivos da ida que ela veio junto com a Assembleia Legislativa, naquela viagem, foi para ver essa questão do lixo. Então, tem várias modalidades, pirólise, queima, gasificação, enfim, né? E então os 7 municípios estão fazendo, através desse consórcio, o edital para poder botar isso para a iniciativa privada fazer a gestão dessa operação aí por X anos, né? Essa é a ideia. E a questão do LED, sim, vamos trabalhar com o secretário Rones para a gente poder evoluir nessa conversa, né? Desculpa, prefeito, né, mas não me metendo e já me metendo, né, eu acho que seria importante, até porque não traria nenhuma, penso eu, dificuldade, e seria importante, inclusive, para o futuro,
seria o próprio município criar a sua lei de PPP, visto que o município de Jaraguá do Sul é um município grande, pujante, que tem uma arrecadação grande de várias importantes empresas, né? Aqui nós temos empresa, inclusive, multinacional aí, no mundo todo, né? Tanto a Malve quanto a VEG, enfim, é um município super importante que eu acho que deveria, inclusive, ser uma das precursoras no nosso estado de Santa Catarina em criando a lei de PPP aqui no município, que favoreceria, inclusive, futuros empreendimentos, tanto na área de lixo, quanto de iluminação pública, eventualmente, futuramente, em várias áreas, tanto da saúde quanto da educação, enfim, que várias situações podem ser criadas futuramente para vir de encontro às necessidades da comunidade do município de Jaraguá do Sul. Bem, eu continuo à disposição. Eu gostaria só de agradecer o prefeito pelas colocações e já quero agradecer antecipadamente a visita do nosso amigo Sandro Tarzan. Obrigado. Né, nessa Casa de Lei que atendeu o meu requerimento. Muito obrigado, presidente. Ok. Vereador Jefferson. Obrigado, senhor presidente. Sandro, eu gostaria que o senhor explicasse melhor, até para que quem esteja aí possa entender de uma forma melhor. Quando se fala em PPP, se fala em parceria público-privada, certo? E concessão. Automaticamente se dirigiu-se a uma concessão da iluminação de LED na nossa cidade, certo? De que forma seria essa concessão? De que forma essa empresa privada trabalharia dentro da cidade através de uma concessão? Qual a vantagem da administração inteira essa concessão? E qual... Bem, vamos falar em valores, para ver qual que seria a economia e qual o retorno da cidade, porque ele tem que ganhar alguma coisa, só fazer concessão não adianta. A situação aí tem que se estudar caso a caso, não se pode você te dar uma resposta e não conheço nem direito qual é a situação, mas, genericamente falando, a situação em relação à iluminação pública é que os usuários têm uma taxa que eles pagam, né, que nós pagamos, né, para a iluminação pública. Essa iluminação pública, na grande maioria das cidades, é super precária. Né, vários lugares, tenho certeza aqui em Jaraguá do Sul, como qualquer outro município do nosso estado, né, claro, com algumas exceções, você vai em vários lugares em que as lâmpadas estão queimadas, eventualmente elas não são trocadas, porque não se sabe. O que acontece em relação a isso, com que a gente tem informações, é que até automaticamente, tudo através de informatização, né, você fica sabendo onde é que uma luz queimou, qual que é um local em que se passa pouca gente, ela tem que ser, inclusive, baixa a potência da luz, enfim, uma série de coisas importantes que acontecem que faz com que diminua o preço. E aquele que paga a COSIP, ele se paga, por exemplo, R$20, sei lá, 20% ou R$20 de uma conta de R$200, por exemplo, de luz, isso pode ser baixado para a comunidade. Por isso chama-se patrocinado, ou seja, a administração pública patrocina com alguma coisa, subsidia para que a comunidade, o contribuinte pague menos por um determinado serviço que é prestado para ele. Mas a empresa, ela vem aqui e instala toda com o recurso dela. E ela vai... De que forma ela vai buscar o dinheiro dela de volta? Da própria tarifa que é cobrada do COSIP. Somente do COSIP. Somente do COSIP. Então não vai existir nenhum aporte financeiro da administração, exceto o COSIP. Sim, na grande maioria das vezes, sim. Sim. Obrigado. Acho que é um benefício grande, porque... existe a qualidade, principalmente, da iluminação pública é extremamente melhora, né, em vários aspectos. E é feita através de lâmpadas LED, né, tem uma série de coisas que podem ter de benefício para a administração pública que pode ser prevista no edital. Eu acho que é importante. Só para lembrar, Sandro, é um projeto meu desta casa de a troca graduativa e os novos loteamentos de Jaraguá do Sul já nascerem com a iluminação pública de LED.
Sim. É por lei. Importante. Então, já vem algum tempo que ofereceram esse serviço para a Prefeitura de Jaraguá do Sul, né? Hoje que eu estou tendo conhecimento que há interesse da Prefeitura, né? Inclusive, estive em outras cidades e conversando com alguns prefeitos e vai uma empresa conversar com o prefeito para implantar em algumas cidades menores esse projeto. Então, houve o interesse, eu apenas ainda não estava entendendo de que forma, porque se fala em concessão de 10 anos as empresas pedem. Mais ou menos. Isso depende, né? É, mais ou menos isso. A parceria é de 5 a 35 anos. É, então a PPP, né? Geralmente, mínimo 5 anos. No mínimo uns 10 anos que a empresa que vai fazer essa troca vai pedir para trabalhar. Porque a gente também não pode ser hipócrita, né, vereador Jefferson, que a empresa que faz uma parceria, ela entra para ter lucro. Justamente. Né? Mas também a própria administração pública tem os seus benefícios. Por exemplo, se um município não tem condições nenhuma de fazer um hospital e necessita de um hospital, mas não tem os recursos no momento para fazer um hospital, a iniciativa privada vem, constrói o hospital, coloca os equipamentos, vai gerir o hospital e a administração pública vai pagar a iniciativa privada paulatinamente, né? Vai pagar de mês a mês, enfim, ele tem condições de prestar o serviço para a comunidade que necessita. Né? Eu acho muito positivo, eu acho que é um projeto bom, eu acho que a cidade tem a ganhar com isso, até porque dá qualidade à população, na iluminação, né? E a gente sabe que são mais setores dentro dos órgãos públicos que vai acontecer isso. Tem setores que já têm o sistema de água, sim, já com concessão. Jaraguá não tem isso porque tem o SAMAI, né? A iluminação pública, o lixo, e isso é importante porque acaba gerando economia direta. Não se ganha dinheiro em cima disso, mas não se perde. Não se perde. Não se perde. A vantagem maior é essa, né? E presta o serviço à sociedade, né? Que isso é importante, né? Tu vê que na Inglaterra chegou em determinado período, como eu estava falando, 60% de todos os investimentos da Inglaterra, 60%, estavam sendo feitos através de PPP. O metrô, a reforma do metrô de Londres, foi tudo por PPP. Na Europa inteira, vários países, nos próprios Estados Unidos, enfim, vários, tem muitos países, muitos lugares, fora de Santa Catarina, vários estados, utilizando Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal. Tu vê que no Distrito Federal chegaram a construir 7.000 casas através do PPP para a comunidade carente. Quer dizer, são várias coisas importantíssimas e que eu vejo, e até tenho um pouco de preocupação, sabe, prefeito? Eu vejo que é uma ferramenta importante que nós não estamos... Um minuto para concluir, então, né, vereador? Que não estamos utilizando. Eu quero agradecer a presidente, vereadora Natália, agradecer a todos os senhores vereadores, agradecer a presença do prefeito Dieter, agradecer o Zé da Farmácia, que foi o autor do requerimento, agradecer a comunidade de Jaraguá do Sul e dizer que foi um prazer muito grande estar aqui neste município pujante, importante do nosso estado de Santa Catarina e desejar a todos muita saúde, muita felicidade, muito sucesso e já se avizinhando o Natal, né? Quero desejar a todos aí um Feliz Natal, né? E um grande 2016 para todos nós. Muito obrigado.